81. Ven olhou para a ruína, projetando um sorriso. A nuvem de bruma escura e inquieta parecia agitada. Então, você pode influenciar um único Assecla, vociferou Ruína, girando e erguendo-se no ar. Ven seguiu, subindo para pairar sobre todo o domínio central. Lá embaixo conseguiu ver os soldados de Demou correndo para o acampamento, acordando as pessoas, organizando sua fuga. Alguns deles já estavam seguindo a trilha na cinza até a segurança das cavernas. Ela conseguia sentir o sol e estava ciente de que o planeta estava perto demais dele. Porém, não podia fazer mais nada. Não apenas Ruína a teria impedido, como também havia o fato de que ela não entendia o poder. Sentia-se como o Senhor Soberano devia ter sentido. Poderoso, mas desajeitado. Se tentasse mover o mundo, apenas pioraria as coisas. Mal havia conseguido algo. Ruína tinha seus colos avançando na direção deles a uma velocidade vertiginosa, mas não chegariam às minas antes de muitas horas, tempo suficiente para levar as pessoas às cavernas. Ruína percebeu o que ela estava examinando ou, talvez, tenha sentido sua presunção. Acha que venceu? Ele perguntou em tom de zombaria. Ora, só porque conseguiu impedir alguns Kandra? Sempre foram os mais fracos dos asseclas que o Senhor Soberano criou para mim. Era um hábito meu ignorá-los de qualquer forma. Vin, você não pode achar de fato que me venceu. Vin esperou, observando o povo fugir para a segurança relativa das cavernas. Mesmo enquanto o grosso das pessoas chegava, soldados separando-os em grupos, fazendo-os passar por diferentes entradas, seu bom humor já começava a definhar. Ela conseguira chegar a Ellen, embora tivesse parecido uma grande vitória naquele momento. Agora ela podia ver que era pouco mais do que outra tática de postergação. Você contou os colos em meu exército, Ven? Perguntou Ruína. Eles são feitos com seu povo. Como sabe, reúne centenas de milhares. Vin se concentrou, contando instantaneamente. Ela estava dizendo a verdade. Esta é a força que eu poderia ter lançado contra vocês a qualquer momento, disse Ruína, a maior parte dela mantida nos domínios longínquos, mas eu passei um bom tempo os trazendo para dentro dos domínios, marchando com eles para a luta, Del. Quantas vezes preciso te dizer, Vin? Não podem vencer, nunca puderam. Estive apenas brincando com vocês. Vin se afastou, ignorando as mentiras. Ruína não estivera brincando com eles. Estivera tentando descobrir os segredos deixados por preservação. O segredo mantido pelo Senhor Soberano. Ainda assim, os números que o Ruína finalmente conseguira aglomerar eram assustadores. Havia muito mais colos do que havia pessoas descendo para as cavernas. Com uma força como essa, a Ruína poderia atacar até mesmo uma posição bem fortificada. E pelas contas de Vin, Ellen tinha pouco menos de 1000 homens com qualquer treinamento. Além disso, havia o sol e seu calor destrutivo, a morte das plantações do mundo, as águas e as terras poluídas, por vários metros de cinzas. Mesmo os rios de lava que ela havia impedido haviam recomeçado, seu tampar de montanhas de cinzas tendo sido apenas uma solução temporária, e ruim, aliás. Agora que as montanhas não podiam entrar em erupção, grandes rachaduras surgiam na terra, e o magma, o sangue ardente da terra, estava transbordando. Estamos em grande desvantagem, pensou Vin. Ruína teve séculos para planejar tudo isso. Mesmo quando pensávamos que estávamos sendo espertos, caíamos em sua trama. De que adianta levar meu povo para baixo da terra se eles vão acabar morrendo de fome? Ela se voltou para a ruína, que formava vagalhões e redemoinhos de fumaça enquanto observava o exército Colos. Sentiu um ódio que parecia incompatível com o poder que detinha. Aquele ódio a deixava enjoada, mas ela não o dispersou. Aquela coisa diante dela destruiria tudo o que conhecia, tudo o que amava. Não conseguia entender o amor. Construía apenas para que pudesse destruir. Naquele momento, Ven abriu mão de sua decisão anterior. Nunca mais trataria a ruína como se fosse um ser humano. Humanizar a criatura era lhe prestar respeito demais. Comovida, assistindo a tudo acontecer, ela sabia muito mais o que fazer. Ela não sabia mais o que fazer. Assim sendo, atacou. Não sabia ao certo como fazer aquilo. Lançou-se contra a ruína, forçando seu poder contra o poder da coisa. Houve um atrito entre as duas, um embate de energias que perturbou seu corpo divino. Ruína gritou e, mesclada a ele,
Vin conheceu sua mente. Ruína ficou surpresa. Não esperava que preservação fosse capaz de atacar. O movimento de Vin tinha muito de destruição. Ruína não soube como reagir. Mas lançou seu poder de volta em um reflexo protetor. Seus Zeus se chocaram, ameaçando se dissolver. Por fim, Vin recuou, dilacerada, refutada. O poder de ambas era acirrado demais, opostos, ainda que similares, como a alomancia. Oposição, sussurrou Ruína. Equilíbrio. Desconfio que você aprenderá a odiá-lo, embora a preservação nunca tenha conseguido. Então, esse é o poder de um deus? Ellen perguntou, rolando a conta de Ation na palma da mão. Ele a ergueu próxima da que Ioman lhe dera. Exato, majestade, Caesar disse. O Teizano parecia animado. Não entendia como a situação era perigosa. Os batedores de Demol, os que conseguiram retornar, relataram que os colos estavam apenas a minutos de distância. Ellen ordenara que as tropas ficassem nas entradas da terra natal, mas sua esperança de que os colos não soubessem onde encontrar seu povo era ínfima, considerando o que Caesar lhe dissera sobre Ruína. Ruína não tem escolha a não ser vir buscá-lo, Caesar explicou. Estavam na caverna com paredes de metal chamada Gruta da Confiança, o lugar onde os Kandra haviam passado os últimos 1000 anos reunindo e protegendo o Ation. Este Ation é parte dele. É o que tem buscado todo esse tempo. O que por sua vez quer dizer que teremos algumas centenas de milhares de colos tentando pular nas nossas gargantas, Caesar, Ellen disse, devolvendo a conta de Ation. Sou a favor de entregarmos o Ation para ele. Caesar empalideceu. Entregar para ele? Majestade, desculpe, mas isso traria o fim do mundo. Instantaneamente, tenho certeza disso. Que ótimo, pensou Ellen. Tudo vai ficar bem, Ellen, Caesar disse. Ellen franziu a testa para Terrizano, que parecia tranquila ali de pé em sua túnica. Vin virá, Caesar explicou. Ela é a heroína das eras e virá para salvar este povo. Não vê a perfeição de tudo isso? É arranjado, planejado. O fato de você ter vindo até aqui me encontrar neste exato momento, que tenha conseguido trazer o povo para a segurança destas cavernas. Bem, tudo se encaixa. Ela virá. Um momento interessante para ele recuperar a fé, pensou Ellen. Rolou a conta de Yeoman entre os dedos, pensativo. Fora do salão pôde ouvir sussurros. Pessoas, mordomos, terrizanos, líderes Ska, até mesmo alguns soldados estavam escutando. Ellen conseguiu sentir a ansiedade nas vozes. Eles tinham ouvido sobre o exército que se aproximava. Enquanto Ellen observava, viu Demol abrindo caminho para entrar no salão. Soldados apostos, milord, o general disse. Quantos temos? Ellen perguntou. Demon parecia desgostoso. Os 280 que trouxe comigo. Ele respondeu, mais 500 da cidade, cerca de 100 cidadãos comuns que armamos com os martelos dos Kandra ou armas sobressalentes de nossos soldados, e temos 4 entradas diferentes para este complexo de cavernas que precisamos vigiar. Ellen fechou os olhos. Ela virá, Caesar disse. Milord, Demol disse, puxando Ellen para o lado. A situação é ruim. Eu sei, Ellen disse, exalando suavemente. Deu os metais aos homens? O que consegui encontrar? Demol disse em voz baixa. As pessoas não pensariam em trazer metal em pó quando fugiram de Luthadel. Encontramos alguns nobres alomânticos entre os refugiados, mas eram apenas nuvens de cobre ou buscadores. Ela assentiu. Já havia subornado ou pressionado os alomânticos nobres úteis para ingressar em seu exército. Demos esses metais aos meus soldados, Demol disse, mas nenhum deles conseguiu queimá-los. Mesmo se tivéssemos alomânticos, não podemos guardar este local, milord. Não com tão poucos soldados, não contra tantos colos. Vamos atrasá-los no início, pois as entradas estão estreitas. São estreitas, mas bem... Eu já sei disso, Demol, Ellen disse, frustrado. Mas você teria outras opções? Demol ficou em silêncio. Estava esperando que o senhor tivesse alguma, milord. Aqui, nenhuma, Ellen disse. Demol ficou mais desesperado. Então, vamos morrer. E sua fé, Demol? Ellen perguntou. Acredito no sobrevivente, milord. Mas, bem, tudo isso me parece muito ruim. Estou me sentindo como um homem, esperando sua vez diante do carrasco assim que vimos aqueles colos. Talvez o sobrevivente não queira que tenhamos sucesso aqui. Às vezes, as pessoas precisam morrer.
Alan se afastou, frustrado, abrindo e fechando o punho ao redor da conta de Atium. Era o mesmo problema que sempre tivera. Falhara durante o cerco de Luthadel. Acabara dependendo de Ven para proteger a cidade. Falhara com a cidade de Phaedrax. Apenas os colos recuando o resgataram de lá. A função mais básica de um governante era proteger seu povo. Nessa área, Alan se sentia continuamente impotente, inútil. Por que não consigo? Pensou com frustração. Passei um ano buscando cavernas depósitos para oferecer comida, apenas para terminar emboscado com meu povo morrendo de fome. Todo esse tempo busquei o Ation esperando usá-lo para comprar a segurança do meu povo, e quando o encontro é tarde demais para gastá-lo em qualquer coisa. Tarde demais. Ele hesitou, olhando para a placa de metal no chão. Anos procurando. Atium. Nenhum dos metais que Demol dera aos soldados havia suscitado reações. Ellen estivera trabalhando sob suposição de que o grupo de Demol seria como os outros caídos das brumas de Phaedrax, que seria composto de todos os tipos de brumosos. Ainda assim, havia algo diferente no grupo de Demol. Eles tinham ficado doentes por muito mais tempo que os outros. Alan correu, passando por seis às pressas, agarrando um punhado de contas. Um tesouro vasto, diferente de qualquer coisa que qualquer homem já possuíra. Valioso por sua raridade, valioso por seu poder econômico, valioso por sua alomancia. Demol, disse de súbito, erguendo e jogando a conta para ele. Coma isso. Demol franziu a testa. Milord? Coma, ela insistiu. Demol obedeceu. Ficou em silêncio por um momento. 280 homens, pensou Eren, enviados para longe do meu exército, porque de todos os que ficaram doentes, ficaram mais doentes, por 16 dias. 280 homens. Um 16avos daqueles que caíram doentes. Um dos 16 metais alomânticos. Yeoman comprovara que existiam brumosos de Atium. Se Eren não estivesse tão distraído, teria feito a ligação antes. Se um a cada 16 que caíram doentes permaneceu assim por mais tempo, isso não significaria que tinham ganhado a mais poderosa das 16 habilidades? Demol ergueu a cabeça, seus olhos arregalados, e Alan sorriu. Vin pairava do lado de fora da caverna, observando com horror os colos se aproximando. Já estavam em furor de sangue. Ruína chegava a ter esse nível de controle sobre eles. Havia milhares e milhares. O massacre estava prestes a começar. Ven gritou quando eles se aproximaram mais, lançando-se novamente contra a ruína, tentando fazer seu poder destruir a coisa. Como antes foi rechaçada, sentia-se gritar e tremer ao pensar nas mortes iminentes lá embaixo. Seria como as mortes da onda gigante na costa? Na costa, apenas pior, pois dessa vez as vítimas seriam pessoas que ela conhecia, pessoas que amava. Ela se virou para a entrada, não queria assistir, mas não conseguia fazer outra coisa. Se eu estava em todos os lugares. Mesmo se ela empurrasse seu eu estava em todos os lugares. Mesmo se ela empurrasse seu centro de poder para longe, sabia que ainda sentiria as mortes, que elas a fariam tremer e chorar. De dentro da caverna, ecoando, ela sentiu uma voz familiar. Hoje, homens, eu lhe peço a sua vida. Ven pairou baixo, ouvindo, embora não pudesse enxergar dentro da caverna por causa dos metais na rocha. Podia ouvir, porém. Ela sabia que, se tivesse olhos, estaria chorando. Peço-lhes a sua vida, Ellen disse, a voz ecoando, e a sua coragem. Peço-lhes sua fé e sua honra, sua força e sua compaixão, pois hoje eu os lidero para a morte. Não vou pedir que recebam de bom grado esse evento. Não vou insultá-los chamando-o de bom ou justo, ou até mesmo glorioso, mas direi o seguinte: cada momento em que vocês lutarem será um presente àqueles nesta caverna. Cada segundo que lutamos será um segundo a mais que milhares de pessoas poderão respirar. Cada golpe de espada, cada colos derrubado, cada suspiro merecido será uma vitória. É uma pessoa protegida por um momento a mais. Uma vida estendida, um inimigo frustrado. Houve uma breve pausa. No fim, eles vão nos matar, Alan disse, em voz alta, ressoando na caverna. Mas primeiro, eles vão nos temer. Os homens gritaram, e a mente expandida de vento pôde perceber cerca de 250 vozes distintas. Ouviu-as se dividir, correndo na direção de diferentes entradas da caverna. Um momento depois, alguém apareceu na entrada próxima a ela. Uma figura de branco lentamente saiu das cinzas, a capa branca brilhante esvoaçando. Segurava a espada em uma das mãos.
Helen, ela tentou gritar para ele. Não, volte! Atacá-los é loucura! Vocês serão mortos! Helen estava empertigado, observando as ondas de colos que se aproximavam e pisoteavam as cinzas pretas, um mar infinito de morte com pele azul e olhos vermelhos. Muitos carregavam espadas, enquanto outros apenas portavam pedras e pedaços de madeira. Helen era uma mancha branca e mínima diante deles, um ponto único em uma tela de um azul infindo. Ele ergueu a espada e avançou. Helen! De repente, Ellen irrompeu, com uma energia brilhante tão reluzente que Ven arfou. Ele confrontou o primeiro Colos de frente, esquivando-se embaixo da espada do monstro e decapitando a criatura com um golpe. Em seguida, em vez de saltar para longe, ele girou para o lado, investindo. Outro Colos caiu. 3 espadas surgiram ao redor dele, mas todas erraram por um suspiro. Ellen se desviou para o lado, acertando um Colos na barriga. Em seguida, rodou a espada, a cabeça passando de raspão em outro golpe, e arrancou o braço de uma criatura. Ele ainda não havia se empurrado para longe. Ven ficou paralisada, observando-o derrubar outros Colos e decapitar mais um em um golpe único, fluido. Ellen movia-se com uma elegância que ela nunca vira antes. Ela sempre fora a melhor guerreira, mas naquele momento ele a deixava para trás. Zigue-zagueava entre as lâminas Colos como se participasse de uma luta ensaiada, corpo após corpo caindo diante de sua espada deslizante. Um grupo de soldados nas cores de Ellen irrompeu da entrada da caverna, atacando. Como uma onda de luz, suas forças explodiram com poder. Eles também se moviam pelas fileiras de Colos, atacando com precisão incrível. Nenhum sequer caiu enquanto Ven assistia. Lutavam com habilidade e sorte milagrosas, cada lâmina Colos golpeando com apenas um pouco de atraso. Corpos azuis começaram a se empilhar ao redor da força reluzente dos homens. De alguma forma, Ellen encontrara um exército inteiro capaz de queimar Ation. Ellen era um deus. Nunca havia queimado Ation antes, e sua primeira experiência com o metal o enchia de assombro. Os Colos ao redor emitiam sombras de Ation, imagens que se moviam antes deles, mostrando a Ellen exatamente o que fariam. Ele conseguia ver o futuro, mesmo que poucos segundos adiante. Em uma batalha, era todo necessário. Conseguia sentir o Ation ampliando sua mente, tornando-o capaz de ler e usar todas as novas informações. Ele sequer parava para pensar. Os braços se moviam por vontade própria, brandindo sua espada com precisão incrível. Ele girou em meio a uma nuvem de imagens fantasma, acertando carne, sentindo-se quase como se estivesse novamente nas brumas. Nenhum Colos conseguia se impor a ele. Sentia-se energizado, sentia-se incrível. Por um momento, era invencível. Ele engolira tantas contas de Ation que parecia que ia vomitar. Por toda a sua história, o Ation fora uma coisa que homens precisavam economizar e acumular. Queimá-lo parecia um desperdício tão grande que ele era usado apenas com parcimônia, apenas em momentos de grande necessidade. Ela não precisava mais se preocupar com aquilo. Queimava o quanto quisesse, e aquilo transformava em um desastre para os Colos. Um redemoinho de golpes exatos e esquivas impossíveis, sempre uns passos à frente de seus oponentes. Inimigo após inimigo caía diante dele. E quando começou a ficar sem Ation, se empurrou a partir de uma espada caída de volta à entrada. Lá, com muita água para engoli-lo, Caesar esperava com outra bolsa de metal. Ellen engoliu as contas rapidamente e voltou para a batalha. Ruína se encolhizou e rodopiou, tentando impedir o massacre, porém dessa vez Ven foi a força do equilíbrio. Bloqueou toda a tentativa de Ruína de destruir Ellen e os outros, mantendo a coisa sob controle. Não consigo concluir se você é um tolo, Ven falou para Ruína, ou se na sua existência não existe a capacidade de considerar certas coisas. Ruína berrava, debatendo-se contra Ven, tentando destruí-la como tentara antes. No entanto, novamente, suas forças eram semelhantes demais. Ruína foi forçada a recuar. Vida, disse Ven. Você disse que o único motivo para criar algo era para que você pudesse destruí-lo. Pairou ao lado de Ellen, observando-o lutar. As mortes dos Colos deveriam causar dor a ela, porém, Ven não pensava na morte. Talvez fosse influência da força de preservação, mas ela via apenas um homem batalhando, lutando, mesmo quando não parecia haver esperança. Ela não via morte, via vida, via fé. Criamos coisas para observá-las crescer, Ruína, Ven disse, para ter prazer em ver o que amamos se tornar mais do que antes.
Você disse que era invencível, que todas as coisas são destruídas, que todas as coisas são arruinadas, mas existem coisas que lutam contra você. E a parte irônica é que você não consegue nem entender essas coisas. Vida, amor, crescimento. A vida de uma pessoa é mais do que o caos de sua passagem, emoção, ruína. Essa é a sua derrota. Caesar assistia com ansiedade da boca da caverna. Um pequeno grupo de homens se aglomerava ao redor dele. Garv, líder da igreja do sobrevivente em Luthadel. Haradal, o primeiro dos mordomos de Terris. Lord Dedry Vestin, um dos membros sobreviventes da Assembleia do Governo da cidade. Asledin, a jovem por quem Demou aparentemente havia se apaixonado durante aquelas poucas semanas nas minas de Hetzin. Um punhado de outros, importantes ou fiéis, o bastante para chegar perto da ponta da multidão e assistir. Onde ela está, mestre Terrizano? Garv perguntou. Ela virá, Caesar prometeu, a mão descansando na parede de pedra. Os homens ficaram em silêncio. Soldados, aqueles sem a bênção do Ation, esperavam com um nervosismo ao lado, sabendo que eram a próxima linha de defesa caso o ataque de Ellen falhasse. Ela tem de vir, pensou Caesar. Tudo aponta para sua chegada. A heroína virá. Ele repetiu. Helen cortou 2 cabeças de uma vez, derrubando os colos. Girou a lâmina, arrancando um braço. Em seguida, apunhalou outro no pescoço. Não vira aquele se aproximando, mas somente enxergar e interpretar a sombra de Ation antes que o ataque real viesse. Ele já estava sobre um tapete de cadáveres azuis e não havia sequer cambaleado. Com Ation, cada passo era exato. A lâmina guiada, a mente aguçada. Ele derrubou um colos especialmente grande e em seguida recuou, parando por um momento. O sol se erguia no horizonte a leste e começava a ficar mais quente. Eles estavam lutando há horas, mas ainda assim o exército de colos parecia infinito. Ellen matou o outro, mas seus movimentos já estavam começando a ficar lentos. O Ation aguçava a mente, mas não estimulava o corpo. Ele começou a depender do Peltre para continuar. Quem imaginaria que alguém pudesse ficar cansado, até mesmo exausto, durante a queima de Ation? Ninguém havia usado tanto metal quanto Ellen. Mas precisava continuar. Seu Ation já estava baixo. Ele voltou para a boca da caverna, a tempo de ver um de seus soldados elomânticos cair num jorro de sangue. Ellen praguejou, girando, quando uma sombra de Ation passou através dele, desviou do golpe que seguiu e arrancou o braço da criatura. Decapitou outra logo depois, então cortou a perna de outro por baixo dela. Em grande parte da batalha não havia usado saltos ou ataques alomânticos sofisticados, só golpes de espada diretos, mas os braços estavam ficando cansados, e ele foi forçado a começar a empurrar colos para longe para administrar o campo de batalha. A reserva de Ation, de vida, dentro dele, estava minguando. Ation queimava rápido demais. O outro homem gritou. Outro soldado morto. Ellen começou a voltar para a caverna. Simplesmente havia colos demais. Seu grupo de 280 havia massacrado milhares, mas os soldados não se importavam. Continuavam atacando, uma onda brutal de determinação sem fim, contida apenas pelos bolsões de brumosos de Ation protegendo cada uma das entradas da terra natal. Outro homem morreu. Estavam ficando sem Ation. Ellen gritou, brandindo a espada ao seu redor, derrubando 3 colos em uma manobra que nunca devia ter funcionado. Avivou o aço e empurrou o restante para longe. O corpo de um deus, queimando dentro de mim, ele pensou. Cerrou os dentes, atacando enquanto mais de seus homens caíam. Ele cambaleou sobre uma pilha de colos, arrancando braços, pernas, cabeças, apunhalando peitos, pescoços, barrigas. Continuou a lutar sozinho. Sua roupa branca havia muito tornada vermelha. Algo se moveu atrás dele, e Ellen girou, erguendo a lâmina, deixando o Ation conduzi-lo. Mas ficou paralisado, indeciso. A criatura atrás dele não era um colos. Vestia uma túnica preta e tinha uma órbita do olho vazia e sangrando, a outra com uma estaca atravessada pelo crânio até sair da parte de trás. Ellen conseguia enxergar pela órbita vazia através da cabeça da criatura até o outro lado. Marsh. Tinha uma nuvem de sombras de Ation ao seu redor. Também estava queimando metal e era imune ao Ation de Ellen. O humano liderava seus soldados colos através dos túneis. Matava qualquer pessoa no caminho. Alguns resistiam na entrada. Eles haviam lutado muito. Foram fortes. Agora estavam mortos. Algo fazia o humano continuar. Algo mais forte do que qualquer coisa que o havia controlado antes. Mais forte que a mulherzinha de cabelos pretos. Embora ela fosse muito forte, aquela coisa era mais. Era ruína. O humano sabia disso. Ele não conseguia resistir. Conseguia apenas matar. Derrubou outro ser humano. O humano irrompeu na grande câmara aberta cheia de pessoas
na câmara aberta cheia de outras pessoinhas. Controlando-o, Ruína o fez se afastar e não matá-las. Não que Ruína não quisesse matá-las, apenas queria algo ainda mais. O humano avançou, engatinhou sobre as rochas e pedras caídas, e empurrou para o lado seres humanos berrando. Outros colos o seguiram. Naquele momento, todos os seus desejos foram esquecidos. Havia apenas o desejo avassalador de chegar a uma pequena sala. Lá, bem à sua frente, o humano abriu a porta de uma vez. Ruína gritou de prazer quando ele entrou no local. Lá estava o que Ruína queria. Adivinha o que eu achei? Marsh rosnou, empurrando a espada de Ellen. A arma foi arrancada de seus dedos e voou longe. Ation, um Candle o estava carregando, querendo vendê-lo, criatura tola. Ellen praguejou, desviando do caminho de um golpe de colos, puxando a adaga de obsidiana da bainha da perna. Marsh avançou. Homens gritavam, xingando, caindo, conforme seu Action se extinguia. Os soldados de Ellen estavam sendo massacrados. Os gritos diminuíram até que o último dos homens que guardavam a entrada morreu. Ele duvidava que os outros durariam muito mais. O Action de Ellen o alertou dos ataques dos colos, fazendo-o desviar. Quase não conseguiu, mas não podia matá-los com tanta eficácia com a adaga. E quando o Colos chamou sua atenção, Marsh golpeou com um machado de obsidiana. A lâmina caiu, e Ellen saltou para longe, mas a esquiva tirou seu equilíbrio. Ellen tentou se recuperar, mas seus metais estavam muito baixos. Não apenas o Action, mas os metais básicos, ferro, aço, peltre. Ele não havia prestado muita atenção neles, pois tinha Action, mas estava lutando há muito tempo. Se Marsh tivesse Action, então estavam em pé de igualdade, e sem os metais básicos, Ellen morreria. Um ataque do Inquisidor o forçou a avivar Peltre para escapar. Ele cortou 3 colos com facilidade, seu Action ainda ajudando, mas a imunidade de Marsh era um desafio e tanto. O Inquisidor se arrastou sobre os corpos caídos dos colos, cambaleando na direção de Ellen, sua única estaca na cabeça refletindo brilhante demais, à luz do sol. O Peltre de Ellen se esgotou. Não pode me vencer, Ellen Venture, Marsh disse, em uma voz áspera como cascalho. Nós matamos sua esposa. Eu vou matá-lo. Vin. Ellen não acreditou nele. Vin virá, pensou. Ela vai nos salvar. Fé. Era uma coisa estranha de se sentir naquele momento. Marsh golpeou. Ellen sentiu o peltre e ferro se avivando dentro dele. Não tinha tempo para pensar na estranheza daquilo. Simplesmente reagiu, puxando sua espada, fincada no chão a certa distância. Ela rodopiou pelo ar e ele a agarrou, girando em um movimento muito rápido, bloqueando o machado de Marsh. O corpo de Ellen parecia pulsar, poderoso e vasto. Ele golpeou adiante por instinto, forçando Marsh a recuar pelo campo de cinzas. Os colos se afastaram por um momento, desconfiados de Ellen. Como se assustados ou admirados, Marsh ergueu a mão para empurrar sua espada, mas nada aconteceu. Era como se algo desviasse o ataque. Ellen gritou, avançando, revidando os golpes de Marsh com sua espada prateada. O Inquisidor parecia assustado enquanto bloqueava com o machado de obsidiana. Seus movimentos rápidos demais até mesmo para Alomancia explicar, mas Ellen ainda o forçou a recuar pelos cadáveres azuis, as cinzas agitando-se sob o céu vermelho. Uma paz poderosa se assomava dentro de Ellen. Sua alomancia avivava-se brilhante, embora ele soubesse que seus metais já deveriam ter se esgotado. Apenas o Atium permanecia, e sua força estranha não podia lhe dar os outros metais. Mas não importava. Por um instante, ele foi abraçado por algo maior. Ergueu os olhos na direção do sol e viu, apenas por um momento, uma figura enorme no ar bem acima dele, uma imagem cambiante, brilhante de um branco puro. As mãos seguravam seus ombros com a cabeça lançada para trás, os cabelos brancos revoando, as brumas reluzindo atrás dela como asas estendidas pelo céu. Vin, ele pensou, com um sorriso. Ellen olhou para trás quando Marsh gritou e saltou para a frente, atacando com um machado em uma das mãos, parecendo deixar um rastro imenso de preto, como uma capa em seu encalço. A outra mão estava erguida em frente ao rosto, como se para proteger os olhos mortos da figura no ar acima de Ellen. Ellen queimou o restante do Atium, avivando-o no estômago. Ergueu a espada com as 2 mãos e esperou Marsh se aproximar. O Inquisidor era mais forte, além de um guerreiro melhor. Tinha poderes da alomancia e da feroquemia, fazendo dele outro senhor soberano. Não era uma batalha que Ellen tinha como vencer. Não com uma espada. Marsh chegou, e Ellen pensou
Entender como foi para Kelsier enfrentar o Senhor Soberano naquela praça em Luthadel, todos aqueles anos antes. Marsh golpeou com seu machado. Ellen ergueu a espada e se preparou para golpear. Então, queimou o duralumínio com seu átomo. Visão, som, força, poder, glória, velocidade. Linhas azuis saíram de seu peito como raios de luz, mas foram todas ofuscadas por uma coisa. Atium, mais duralumínio. Em um estalo de conhecimento, Ellen sentiu uma quantidade imensa e atordoante de informações. Tudo ficou branco ao redor dele conforme o conhecimento saturava sua mente. Agora entendo, ele sussurrou, quando a visão desapareceu e junto com ela seus metais remanescentes. O campo de batalha retornou. Ele estava bem no meio, a espada atravessada no pescoço de Marsh. Havia ficado presa na cabeça da estaca que saía das costas do Inquisidor, entre as omoplatas. O machado de Marsh estava enterrado em seu peito. Os metais fantasmas que Ben lhe dera avivaram-se dentro de ela novamente. Afastaram a dor. No entanto, havia pouco que o Peltry pudesse fazer. Não importava o quanto o avivasse. Marsh arrancou o machado. E Ellen caiu para trás, sangrando. Soltando a espada, o Inquisidor puxou a lâmina do pescoço, e o ferimento desapareceu, curado pelos poderes da feruquemia. Ellen tombou sobre uma pilha de corpos de colos. Ele já estaria morto, se não fosse pelo Peltry. Marsh se aproximou, sorrindo. Sua órbita ocular vazia estava envolta em tatuagens, a marca que Marsh fizera em si próprio. O preço que pagara para derrubar o Império Final. Marsh agarrou Ellen pela garganta, colocando-o em pé. Seus soldados estão mortos, Ellen Venture. A criatura sussurrou. Nossos colos estão investindo pelas cavernas dos Kandra. Seus metais acabaram. Você perdeu. Ellen sentiu a vida se esvair, a última gota de um copo vazio. Já estivera assim antes, na caverna do Poço da Ascensão. Deveria ter morrido na época e ficara aterrorizado. Estranhamente, daquela vez não estava. Não havia arrependimento, apenas satisfação. Ellen ergueu os olhos para o Inquisidor, vendo como um fantasma brilhante ainda pairava sobre os dois. Perdi? Ellen sussurrou. Nós vencemos. Marsh. Ah, é? Como? Marsh perguntou com desdém. O humano estava em pé ao lado do fosso no centro da caverna, o fosso onde o corpo de ruína estivera, o lugar da vitória. O humano se ergueu, espantado. Um grupo de outros colos foi até ele, parecendo igualmente confusos. O fosso estava vazio. Ation, Ellen sussurrou, sentindo o gosto do sangue. Onde está o Ation, Marsh? De onde você acha que tiramos poder para lutar? Veio atrás do Ation? Bem, ele se foi. Diga ao seu mestre, acha mesmo que meus homens e eu acreditávamos que poderíamos matar todos aqueles colos? Há dezenas de milhares deles. Não era esse o nosso objetivo. O sorriso de Ellen se alargou. O corpo de ruína se foi, Marsh. Nós o queimamos todo, os outros e eu. Talvez você possa me matar, mas nunca vai conseguir o que veio buscar. E é por isso que vencemos. Marsh gritou. Enfurecido, exigindo a verdade, mas Ellen já havia falado. A morte dos outros significava que haviam esgotado Ation. Seus homens lutaram até o metal acabar, como Ellen havia ordenado, queimando até a última conta. O corpo de um deus, o poder de um deus. Ellen o tivera dentro de si por um momento, e mais importante, ele o destruíra. Felizmente, aquilo manteria seu povo a salvo. Depende de você agora, Vin, ele pensou, ainda sentindo a paz de seu toque na alma. Eu fiz o que pude. Ele sorriu para Marsh novamente, desafiador, enquanto o Inquisidor ergueu o machado. O machado arrancou a cabeça de Ellen. Ruína urrava e se debatia, enfurecido e destrutivo. Vina apenas observou, em silêncio, o corpo decapitado de Ellen tombando de volta na pilha de corpos azuis. O que acha disso? Gritou Ruína. Eu o matei. Arruinei tudo que você ama. Eu o tirei de você. Vin flutuou sobre o corpo de Ellen, olhando para baixo. Estendeu dedos incorpóreos, tocando a cabeça, lembrando como fora usar seu poder para abastecer a lamancia dele. Não sabia o que havia feito. Algo parecia com o que Ruína fazia ao controlar os colos, talvez, mas oposto, libertador, sereno. Ellen estava morto. Ela sabia disso. Sabia que não havia nada que pudesse fazer. Aquilo trazia dor. Era verdade, mas não a dor que ela havia esperado. Eu o deixei partir há muito tempo, ela pensou, acariciando o rosto dele. No posto da ascensão, a lamancia o trouxe de volta para mim por um tempo. Ela não sentiu a dor ou o terror que conhecera antes ao pensar que Alan estava morto. Dessa vez, ela sentiu apenas paz. Esses últimos anos haviam sido uma bênção, uma prorrogação.
Ela abrira mão dele para que Ellen pudesse ser independente, arriscar-se como desejasse e talvez morrer. Ela sempre o amaria, mas não deixaria de funcionar porque ele havia partido. Muito pelo contrário, talvez. Uina flutuava bem em cima dela, lançando insultos, dizendo como mataria os outros. Caesar, Brisa, Ham, Fantasma. Tão pouco restou do bando original, ela pensou. Kelsier morto há muito tempo, Doxon e Trevo assassinados na Batalha de Luthadel, e Eden morto com seus soldados, Oresur derrubado por ordem de Zane, Marsh caído para se tornar um inquisidor. E os outros que se juntaram a nós, agora mortos também, tendo Tinson, Ellen. Ruína achava que ela deixaria que esses sacrifícios tivessem sido em vão? Vin se ergueu, reunindo seu poder. Forçou-o contra o poder de Ruína, como fizera das outras vezes. Porém, dessa vez, foi diferente. Quando Ruína revidou, ela não recuou, não se preservou. Ela continuou pressionando. O confronto fez com que seu corpo divino tremesse de dor. Era a dor de um encontro de frio e calor, a dor de duas rochas sendo esmagadas uma contra a outra, friccionadas até virar poeira. As formas deles ondulavam em uma tempestade de poder, e Vina avançou. Preservação nunca pôde destruir você? Ela pensou, quase gritando de agonia. Ele podia apenas proteger, por isso precisou criar a humanidade. Desde o início, ruína, isso foi parte do plano de preservação. Ele não abriu mão de parte de si, tornando-se mais fraco, simplesmente para poder criar vida inteligente. Ele sabia que precisaria de algo de preservação e de ruína, algo que pudesse proteger e destruir, algo que pudesse destruir para proteger. Ele abriu mão de seu poder no poço e nas brumas, entregando-o para que nós pudéssemos assumi-lo. Sempre quis que isso acontecesse. Você acha que esse plano era seu? Pois era dele. Dele o tempo todo. Ruína gritou. Vin continuou avançando. Você criou a coisa que pode te matar, Ruína, disse ela. E cometeu um último gigantesco erro. Não deveria ter matado Ellen. Sabe que ele era a única razão que me restava para viver. Ela não recuou, embora o conflito dos opostos a dilacerasse. Ruína gritou, aterrorizada, quando a força do poder de Vin se fundiu completamente com o lado dele. A consciência de Vin, agora formada e saturada de preservação, se moveu para tocar a de Ruína. Nenhum deles cedeu, e, como uma explosão de poder, Vin deu adeus ao mundo e puxou Ruína para dentro do abismo com ela. As duas mentes desapareceram, como brumas, sob um sol quente. Assim que Vin morreu, o fim veio rapidamente. Não estávamos preparados para ele, nem todo o planejamento do Senhor Soberano poderia ter nos preparado para aquilo. Como alguém se prepara para o fim do mundo?